Pai Santíssimo, santo, 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 santo é o Senhor. Te exaltamos, Senhor, te glorificamos nesta manhã, te adoramos, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, te adoramos, Senhor, e clamamos, toma o teu lugar de honra. Nós estamos aqui para glorificar-te, para renovar os nossos laços de fidelidade ao Senhor, somente o Deus vivo, todo-poderoso. Não há homens, não há mulheres, mas ao Deus vivo, todo-poderoso. Nós queremos te glorificar nessa manhã. Vem, Senhor Jesus, toma o teu lugar de honra. Seja glorificado e exaltado. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Primeiramente nós rogamos, porque sabemos que enquanto não tivermos um corpo glorificado, ainda estamos em pecado. Ainda padecemos da carne. Ainda necessitamos da tua misericórdia. Portanto, ó Pai, vem nos perdoar, vem nos lavar, vem nos purificar com o sangue de Cristo Jesus, a quem adoramos. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Recebe a nossa adoração. Temos lábios impuros, mas sabemos que o sangue de Cristo nos renova, restaura, purifica e santifica. Aleluia! Glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor. Obrigado, papai. Unja os lábios da tua serva, esse vaso de barro que nada é, mas que necessita do poder e da autoridade da palavra do Senhor Jesus, cujo autor é o próprio Verbo que se fez carne. Vem, Senhor, e vivifica os nossos corações. Não nos deixe sair daqui como entramos, mas por misericórdia, toca o mais profundo e transforma-nos exatamente aonde o Senhor sabe que cada um de nós necessita. Consagra as crianças no teu altar, para que o Senhor batize com teu Espírito. Consagre cada um dos nossos amados irmãos, visitantes, cada um dos irmãos online, suas famílias. Repreenda, Senhor, toda e qualquer ação das trevas contrária a esse momento. E em nome do Senhor Jesus, seja exaltado. Aleluia, glória, 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 glória. Então, nós vamos primeiramente passar algumas instruções a respeito do culto, especialmente para as crianças. Durante o culto, as crianças permanecem conosco, ouvindo a pregação, fazendo seus desenhos e a sua interpretação daquilo que vocês vão ouvir para a glória de Deus. As crianças online, a mesma coisa, não esqueçam de fazer os desenhinhos. E no final nós vamos ter um momento do entendimento das crianças. E vamos abrir também para as crianças online. Então eu peço, por favor, não se esqueçam de fazer o desenho para nós, tá bem? Vamos abrir a santa e preciosa palavra do Senhor na leitura bíblica de hoje, do nosso plano de leitura anual, o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. João, capítulo 1, esse trecho maravilhoso da palavra do Senhor. Eu vou ler rapidamente os primeiros e eu peço que quando chegarmos no 12 e no 13, todos leiamos juntos, amém? Embora nós tenhamos versões diferentes da Bíblia, mas a palavra de Deus é única, soberana. Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Todos nós estamos aqui para testificar a luz. Cada criança, cada adulto, cada mãe, cada pai está aqui para testificar da luz, daquele que é a nossa luz. Agora vamos para o verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vamos ler juntos o 12 e o 13?
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Cada um de nós que recebeu ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o próprio o Verbo que se fez carne, cada um de nós somos luz. Somos agora família do Senhor Jesus. Nascemos de novo. Nascemos para uma nova vida, não mais a vida antiga. As coisas do passado se passaram. Vamos abrir em Marcos 3, de 33 a 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, os irmãos e a mãe de Jesus Cristo. Estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que na tua mãe e os teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós que aqui estamos juntos sentados em nome de Cristo, somos irmãos e mãe e pai de Jesus Cristo. E tem um porém no verso 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, não basta aceitar o Senhor Jesus, tê-lo como suficiente Salvador, se nós não obedecermos, não nos santificarmos. Exatamente aquilo que ele pregou é preciso ser cumprido, é preciso ser obedecido, para que nós sejamos família de Deus. Se o próprio Senhor Jesus disse: meu pai e minha mãe são os daqui, nós recebemos uma nova família em Cristo. Uma nova família. Nossa família daqui da terra não deixa de ser família, mas a nossa primeira família é a família em Cristo. E eu achei maravilhoso que essa passagem veio hoje, justamente quando eu estava me preparando já para a abertura do culto de hoje. Eu tenho uma Bíblia onde tem alguns devocionais. E exatamente nesta passagem de hoje vinha: nós precisamos ser família. Nós somos família, membros uns dos outros, servos uns dos outros. O cabeça é o Senhor Jesus, mas nós somos membros uns dos outros. Onde quer que estejam os nossos irmãos online, onde quer que estejam os irmãos, todos são irmãos, membros do mesmo corpo. Agora eu vou ler Romanos 12, a partir do verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida da fé, se ministério seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom para exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, com abundância, o que preside, com cuidado, o que exercita, misericórdia, com alegria. Portanto, cada um de nós tem um papel, uma função a cumprir dentro do corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus. E precisamos cumprir. Se não servimos, se não usamos esses dons, não estaremos cumprindo o que diz em Romanos 12, 5. Eu convido a todos para abrir a última passagem. Não é Romanos, perdão, é Hebreus. Eu estou com Romanos na cabeça. Hebreus, capítulo 10, 25. Nós precisamos ser membros uns dos outros para sermos família, família de Cristo. Se não estamos com a família de Cristo, não estamos com Cristo. Não somos luz.
Porque o verso 25 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? Que dia é esse? As crianças sabem? Que dia é esse que está falando aqui? Hoje é domingo mesmo. Que dia que está falando aqui? Quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Pode falar, Gabriel. A volta de Jesus. Louvado seja Deus. Maranata, ora vem. Palmas a Jesus. Glória a Deus. Jesus está voltando, amada igreja. Nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos servir. Nós precisamos servir uns aos outros, porque está escrito: não deixem de congregar. Quanto mais perto estiver da vinda do Senhor Jesus, nós sabemos os grandes sinais que têm se concretizado. Muitos, muitos sinais. Nunca esteve tão próximo a vinda do nosso Senhor Jesus. No entanto, como nós vimos no primeiro trecho da palavra que lemos hoje, se não estamos em obediência ao Senhor, estamos com Ele? Somos membros da família de Cristo? Não. Precisamos obedecer. E Ele exorta, Ele manda, Ele ordena. É decreto, estatuto, ordenança, mandamento. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestem-se uns aos outros. Glória a Deus pelas irmãs. Temos uma irmã hoje conosco do Reino Unido, da Inglaterra. Temos irmãs de Portugal. Louvado seja Deus, porque elas estão perseverando em congregar. Irmã Graça aguardando uma oportunidade para ir até Portugal, fazer o seu batismo, descer as águas do batismo. Louvado seja Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar. Louvado seja Deus, os irmãos. Louvado seja Deus, tem perseverado. Tem perseverado. Louvado seja Deus, os irmãos têm perseverado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque isso aqui é a família de Cristo. Nós estamos em família. E nós não vamos nos exaltar acima daquele que é o grande cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi a passagem que o Senhor trouxe ao meu coração hoje. Para trazer a importância de sermos família. Precisamos ser família. Precisamos. Louvado seja Deus. Vamos então. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, porque queremos ver o Senhor. Mas nós não podemos vê-lo, Pai. Não conseguimos enxergá-lo, por causa do nosso pecado, Pai. O nosso pecado está sempre diante de nós. O nosso pecado nos separa do Senhor, Pai. O nosso pecado, ó Deus, nos distancia do Senhor, da amizade, do amor com o Senhor. O nosso pecado, ó Deus, nos torna imundos e impuros. Ah, Senhor, assim como disse o profeta Isaías, ai de mim, ai de mim, ai de nós, ó Deus, ai de nós. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Quando o profeta Isaías esteve diante do Senhor, ele teve os seus olhos abertos com relação à sua condição pecaminosa, a sua condição degradante, a sua condição impura, Pai. E ele desejou a santificação, ele era réu, Pai, culpado de morte, condenado à morte, mas a tua misericórdia o alcançou, o purificou. Nós pedimos exatamente a Deus isso, que o nosso coração agora, Senhor, seja um coração circuncidado, um coração de carne, Pai, um coração realmente entregue ao Senhor,
e quebranta o nosso coração, Senhor. Nós temos hoje o momento de nos lembrarmos do teu sacrifício na cruz. O Senhor morreu não para que nós colocássemos um adesivo no carro, para que nós colocássemos um louvor em casa, não para que nós vestíssemos uma camisa, Senhor. Mas o Senhor nos livrou da ira de Deus que condena aqueles que não creem no Senhor. O Senhor nos levou, Pai, das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos deu muito mais, ó Deus, do que simplesmente ser crentes de fachada. O Senhor nos deu uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, um novo espírito. Por isso, nesse momento, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que o teu Espírito nos constranja do pecado, da justiça e do juízo. E que todos nós aqui, presenciais, online, que verão estas gravações, sejam todos, ó Deus, quebrantados pelo poder do teu Espírito, que nós clamamos agora. Nós teremos um momento, Pai amado, da Santa Ceia. Inicia nesse momento, ó Deus, aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios. Examine-se, pois, o homem. Ah, Senhor, nos ajuda a nos examinarmos, porque nem para isso nós prestamos. Nem para isso nós realmente o fazemos como devemos fazer. Por isso, ó Deus, abra os nossos olhos segundo a condição que estamos, segundo o teu olhar santo, o teu olhar perfeito, o teu olhar poderoso. Perdoe os nossos pecados, papai. Perdão, Senhor. E nos ajude, Pai, a nos arrependermos de verdade. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, Pai, está aqui. Porque sabemos, Pai, que se não fosse pelo Senhor, nenhum de nós estaríamos, Senhor. E te pedimos, Senhor Jesus, entre em nós, Pai, transforma-nos, Pai, molda-nos conforme a tua vontade, Senhor Deus. Senhor, te pedimos, Pai, esteja não somente aqui, mas dentro de cada um de nós, Senhor Jesus, confrontando, alertando, em nome do Senhor Jesus, Pai, te pedimos através de teu filho, pastor Mateus, para que o Senhor, Pai, use, Senhor Jesus, o teu filho, para entregar o teu evangelho, a tua palavra somente, Pai, e não palavras de homens, e não nada da carne, Pai. Mas que aquilo que saia da boca dele, Senhor Deus, seja para a tua honra e para a tua glória, e para a edificação da tua igreja, Senhor Jesus. Para que todos aqui, Senhor Deus, não saiam como vieram, mas saiam, Senhor Deus, cheios do teu Espírito Santo, cheios, Senhor Jesus, da tua palavra e da vontade ardente de buscar cada vez mais ao Senhor. Em nome do Senhor eu te peço, Pai, usa teu servo nesse momento. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento espiritual, os nossos olhos, Pai, para que vejamos, sintamos e ouçamos a tua palavra e ela penetre nos nossos corações, Pai, para que guardemos ela, Senhor Deus, por gerações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a paz a todos. Vamos ficar de pé, irmãos, para orar mais uma vez. Oração nunca é demais e sempre necessária. Nós vamos ler a santa, maravilhosa palavra do Senhor. Vamos orar primeiro. Papai, graças e louvores, Pai, por esse momento. Ah, Senhor, como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom estar com os irmãos. Mas, Senhor, tu sabes que eu nada tenho para os meus irmãos, eu nada sou para estar aqui. Dos meus irmãos, Pai, sou o menor, fui o menor e continuo sendo o menor. Mas tu és poderoso, vivifica o teu servo, para que a tua palavra seja viva. Mais importante és tu, Senhor, mais importante és a tua mensagem nesse momento. E que ela venha, Senhor, conforme o Senhor determinou. E que ela vivifique o seu povo. Não a nós, não a mim, mas ao teu nome toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 64, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos
neles a eternidade para que sejamos salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feita um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Continuando. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Apenas até aqui, podemos nos sentar. Existia um pregador do século passado que dizia: os pregadores são todos homens moribundos pregando a pessoas moribundas. E ele falava isso da condição do pecado nas nossas vidas, que nos destrói e nos torna como mortos. E também colocando o pregador como um pecador. E assim como o pastor Cleiton, na última pregação dele, disse, realmente, irmãos, eu não deveria estar aqui, de todos eu sou menor para falar esta palavra. Mas ela cortou em mim, principalmente num dia de ceia do Senhor. Principalmente num dia em que a palavra examine-se, pois, o homem, ela é imperativa às nossas vidas. Ela nos ordena. Existe uma ordem hoje aqui, para todos nós, inclusive para mim. Examine-se, pois, o homem. Nós temos essa palavra muito forte. E há tempos que eu gostaria de pregar sobre ela, há tempos que eu a li, há tempos que ela age no meu coração. E eis o dia que o Senhor permitiu que ela fosse. Mas essa palavra nos traz o quanto nós temos apenas motivos para chorar em arrependimento, lamento, tristeza, do quanto estamos distantes de Deus. Como igreja, a nossa responsabilidade diante de Deus não difere em nada dos israelitas do Antigo Testamento. Essa palavra é colocada ao povo que iria para o cativeiro por conta do seu pecado. Nabucodonosor entraria em Jerusalém e destruiria tudo, porque esse povo tornou-se réu, culpado do seu pecado. E assim foi o que aconteceu. E assim, a pergunta que fica, e nós? Será que a igreja realmente não é digna de algum castigo de Deus? Será que nós não somos merecedores de algumas coisas que possam nos acontecer porque somos igreja? Romanos 11, 21, 22 diz assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo, benignidade, se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. De outra maneira tu também serás cortado. A palavra ela é muito direta, ela é muito clara e ela vem, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas para mim como um tiro de canhão, destruindo, me colocando em pedaços, aonde eu vou recolhendo esses pedaços e se faz pelo poder do Espírito Santo um novo homem.
É necessário que todos nós passemos por esse processo. Portanto, versículos 5 e 6 ele vai dizer: saísse ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Mas ao final do versículo ele diz o quê? Porque pecamos neles a eternidade para que sejamos salvos. Aqui, na verdade, ele está dizendo acerca do tanto que o povo pecava. Portanto, é necessário entender uma coisa muito importante. A nossa existência na Terra, ela é com um único problema. O maior problema de todos, que é o pecado. Porque o pecado é o único problema. Nós podemos dizer isso de boca cheia. E aí, irmão, como vai você? Tá tudo bem? Só tem um problema, o pecado. O resto não é problema. Porque o pecado é o verdadeiro problema. Porque ele é o principal problema. Porque ele é o único que nos separa de Deus. É todo o pecado. Nos separa de Deus. Irmãos, o que deveria importar a nós além de Deus? Todas as parábolas de Jesus ao qual ele conta, onde as pessoas vendiam tudo o que tinham. Se elas vendiam tudo o que tinham, é porque tudo o que tinham não era nada perto do reino de Deus, perto de Deus. Portanto, é o que mais deve nos importar, é Deus. Nós precisamos mais de Deus. Portanto, quando o pecado é cometido há muitos anos e a justiça própria, ela se torna uma lei para o povo de Judá, o que acontece é que eles se tornam como essas folhas murchas que caem. Quando nos damos conta do nosso pecado, a nossa tristeza toma lugar da arrogância. Quando nos damos conta do pecado, o choro deve tomar lugar das falas cheias de presunção. Nos tornamos merecedores da ira de Deus. E Deus se ira? Sim, Deus se ira. E Deus se ira por amor. É por amor que ele se ira e é por essa ira que ele entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. E Jesus sofreu a ira de Deus com relação ao pecado. Salmos 7, 11, 12 diz assim: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Aparelhado é uma nomenclatura de guerra bélica, ou seja, já está preparado. É uma questão de simplesmente apertar o gatilho. Já está engatilhado, já está apontado, já está tudo ali. É só é um segundo. É assim e pronto, acabou. Portanto, Deus ele está desta maneira todos os dias e isso é amor. Porque essa ira nos chama para perto dele. Essa ira, porque quando olhamos para essa ira, falamos: meu Deus, quem poderia sofrer por tudo isso? Quem poderia aplacar essa ira? Aí nós olhamos para Jesus. Jesus sofreu. Jesus levou. E nós amamos Deus porque ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tem que crer em Jesus para ter a vida eterna. Agora, não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos a ira de Deus. Apocalipse 15, de 6 a 8, diz assim: E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com os cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ou seja, Deus, ele, pela sua ira, pelo seu amor, ele é eterno. Todos os dias, ele vai derramar a ira, o juízo e o amor. E esse amor é como um pai, que pela ira não concorda, não é conivente com o erro do seu filho e o chama para um outro caminho. E é assim que ele faz com cada um de nós, nos chama para outro caminho. É esse amor. Esse é o amor. É por isso que existe a ira. Qual é o pai que ama o filho que não o repreenda? Qual é o pai que ama o filho que não o castigue? É por amor que existe o castigo. É por amor que existe a justiça. E a justiça de Deus não é como a nossa. A justiça de Deus ela não é parcial.
qualquer juiz humano, ele vai colocar aquilo segundo anos de estudo de toda a questão de leis e etc. Mas o juiz, ele nunca pode dizer, eu vi tal pessoa fazendo e eu vi que ela é inocente. As nossas justiças são parciais. Muitas vezes nós vemos notícias de pessoas que cometeram coisas. Ok, existem provas, é óbvio, e nós já condenamos. Mas existem momentos que não, e nós queremos condenar. A nossa justiça, ela é parcial, mas Deus não. Deus, ele vê no mais profundo. Ele vê, na verdade, o nosso pecado, aquilo que nos torna culpados, antes de acontecer. Ele já vê no nosso coração, e ele já diz, domine sobre o seu pecado. Portanto, os nossos pecados, muito pelo contrário, eles são cada vez maiores, profundos e duradouros. É exatamente isso que quer dizer aqui no versículo 5. Pecamos neles a eternidade. Aqui, na verdade, poderíamos traduzir como os nossos pecados não param. Não param. Eles vão ao longo do tempo aumentando e vão, e não tem um limite para o pecado. Não há um limite para a corrupção humana. Oséias, capítulo 13, de 2 a 3, traz um sentido parecido. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artifícios, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijem os bezerros, por isso serão como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhedo que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. O pecado é uma quebra da fé. A palavra fé, muitos colocam como uma determinação positiva acerca de um objetivo. A palavra fé, ela ganha outro significado hoje em dia. Mas um dos principais significados da palavra fé é fidelidade. Portanto, quando você diz assim, eu tenho fé, você está dizendo, eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Jesus. Não para que algo aconteça. Se você fala, eu tenho fé que tal coisa aconteça, você está dizendo, eu tenho fidelidade a esse objetivo. Mas você deixa de ser fiel a Deus, porque não há como adorar dois senhores. Portanto, quem é fiel a Deus, quem tem fé em Deus, tem. Eu tenho fé que Deus vai me permitir fazer tal coisa. Eu tenho fé em Deus, que Deus vai fazer, que Deus vai abrir, que Deus vai fechar, que Deus não vai deixar. A nossa fé, a nossa fidelidade é a Deus e somente a Jesus. Mais nada, não as situações, não as circunstâncias, não olhe para as circunstâncias, para as pessoas, para nada. Portanto, a pergunta final do versículo 5 é, como seremos salvos? E com um desespero, o escritor aqui coloca um desespero, ele é culpado da morte eterna. As folhas murchas do versículo 6, que diz aqui, no versículo 6, acompanhem comigo, lá em Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, como nós dizemos hoje em dia, absorventes íntimos usados. É isso que ele está falando. E todos nós murchamos como a folha. Ou seja, tudo aquilo que o homem acha que ele não é, porque ele não passa de um trapo de imundícia, o torna como uma folha murcha. Aqui, como os irmãos podem ver ao redor, nós temos folhas, nós temos essa mata, linda para a glória de Deus. Glória a Deus. Mas quando uma folha cai, irmãos, ela deixa de ser verde, ela fica ressecada, ela perde vida. E ela perde vida, sabe o que acontece com ela? Ela volta ao pó, ela vira terra. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai adubar a terra e ser pisada pelos homens. Para nada mais presta, só para isso. E aqui ele diz que as justiças e aquilo que o homem é, o torna como algo que se torna um lixo, um nada. É exatamente isso que ele está dizendo. Esse é o patamar que o pecado, essa doença mortal, toma o ser humano e o coloca nessa condição de fraqueza física, espiritual e escravidão ao mal. É isso que acontece quando o homem não volta-se dos seus caminhos maus. O versículo 7 continua, e já ninguém há que invoque o teu nome. Já não há que se desperte
que te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Ficamos completamente perdidos da presença de Deus quando estamos no pecado. E a apostasia dos nossos dias tem sido muito grande. A realidade gospel que nos rodeia é triste. Exatamente esse cenário. Não há quem invoque. Não há, irmãos. Não há. Às vezes eu fico olhando tantas notícias ruins. Às vezes as pessoas fazem piadas. Isso é triste. Isso é algo lamentável. E lamentável não no sentido eu lamento. Não, é eu lamento de colocar a minha boca no pó e chorar por isso. Nós ficamos preocupados quando não temos, às vezes, alguma coisa. Meu salário vai atrasar, minha conta vai atrasar. Mas a gente já parou para se preocupar exatamente com a realidade da igreja dessa maneira. Como a gente fica preocupado com as coisas da nossa vida. E é aqui que ele está dizendo, não há ninguém que invoque. Olha a igreja ao redor de nós, irmãos. O quanto é difícil ser igreja hoje. É terrível. Se você fala que você é crente, você ouve todo tipo de piada. E se você fala que é pastor, então a pessoa sai de perto. Acabou, não tem mais respeito. Por quê? É o tempo da apostasia. Esse é o tempo da apostasia. Mas nesses dias é necessário vigilância. Vigilância por quê? Porque por mais que nós digamos, eu não sou um apóstata, eu não estou nessa denominação, mas você já leu a sua Bíblia hoje? Você lê a sua Bíblia todos os dias? Você ora todos os dias? Você já parou para se preocupar alguma vez com alguma coisa da igreja? Alguma coisa do reino de Deus? Não digo simplesmente se preocupar com almas, mas se preocupar com algo do reino, com algo muito além. Portanto, e aí o que muitos fazem? Usam a palavra hipocrisia. A hipocrisia ela se tornou um jargão muito banal e ela se tornou apenas um sinônimo para descrever os religiosos. Mas Jesus, quando ele usava a palavra hipocrisia, ele não falava só para os religiosos, ele falava para todos, porque a hipocrisia é humana. Ela não é de uma casta religiosa, ela está em mim, está em você, está em nós. Se não vigiarmos, é preciso vigiar. Portanto, irmãos, que o Senhor não nos abandone ao azar do pecado. É isso que ele vai falar dos versículos 8 ao 9, em diante do capítulo aqui, 64. Praticamente ele vai falar sobre isso. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Olha que declaração linda. Mas eu acho tão inútil. Tantos cantores, tantas pessoas hoje em dia falam, eu tenho intimidade com Deus, eu chamo ele de você. Você? Eu creio que todo mundo aqui teve um pai. Todo mundo aqui tem pai. Talvez tenha falecido como o meu. Ou talvez seja pai. Sabe do que eu estou falando? E a gente acha muito lindo quando a criança, ela ainda chama de papai. E você em nenhum momento na sua vida, você vai chamar, você, vem cá. Você vai falar, pai, vem cá. Olha, pai, está aqui. O Senhor acha o que disso? O nosso Pai da Terra a gente trata com respeito. Por que para Deus a gente vai inventar essa infame nomenclatura de chamar de você? Não. E olha o que ele diz, é Pai. E aqui está até antecedendo o que Jesus traria para nós. Deus é o nosso Pai. Aleluia. Isso é a maior nomenclatura de intimidade com Deus Todo-Poderoso que nós podemos ter, chamá-lo de Pai. Ele é o nosso Pai. Por mais que percamos os nossos pais da terra, nós o temos. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Isso é lindo, irmãos. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Portanto, existe aqui uma realidade ao que Deus quer de nós. Deus quer derramar misericórdia. Deus quer derramar compaixão, amor. Mas é necessário que, assim como o filho pródigo, aquele filho volta-se ao pai como? Arrependido. E aqui nós começamos a mudar o rumo, entender o rumo de toda essa palavra. Arrependimento. Arrependam-se. Qual é a vontade de Deus? Deus não tem prazer de condenar. Abra comigo em Ezequiel, capítulo 18, mas deixe marcado na sua Bíblia, Isaías 64. Nós vamos voltar à meditação desses textos.
Nós vamos montar a meditação destes lindos, maravilhosos, importantíssimos versículos. Mas Ezequiel 18, lá no final do capítulo, versículos 31 e 32. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Aqui tem duas realidades. A primeira realidade é que por mais que Deus se ire, por mais que Deus seja justiça, Ele quer ver o seu povo, todos os seus servos, todas as pessoas da terra arrependidas. E Ele só aceita os arrependidos. A segunda realidade aqui é nossa. O arrependimento é uma vontade nossa, é uma vontade própria. Assim como você tem vontade de sair e comprar alguma coisa para comer, passear, se divertir, fazer algo, tenha vontade de se arrepender. É a natureza da qual nós temos o pecado, só vencemos através do arrependimento, através de Cristo, através da morada de Jesus em nós. Voltando para Isaías 64, ele continua no versículo 9. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Aqui nós não estamos vendo incrédulos, mas crentes pedindo misericórdia, para que Deus não tenha uma ira tão grande, tão profunda, tão longa, mas que a misericórdia dele os alcance. Mas a misericórdia só está diante daqueles que se arrependem. Ao alcance da misericórdia é só para os arrependidos. É necessário se arrepender. E o versículo 10 a 11 ainda continua. As suas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feita um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em desolação. Sim, irmãos, é essa realidade que eu vejo hoje, é da igreja. A igreja está dessa maneira. A igreja vive essa desolação, vive essa destruição. Por mais que hajam muitos templos luxuosos, lotados, é cheio de apostasia, cheio de pessoas interesseiras por Deus, cheio de pessoas clamando, ó Deus, me dá o carro do ano, me dá a casa, me dá isso, me dá, e se não me der, não é Deus. Vou colocar Deus na parede, vou colocar Deus de castigo, vou determinar, vou profetizar, mas, no entanto, não tem condições, nem um segundo, se arrepender dos seus pecados. Que tipo de igreja é essa? Já vivemos essa desolação. Já está tudo desolado. É muito triste essa realidade. O versículo 12, ele continua. Converter-te-ias tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor? Conter-te-ias. Ficarias calado e nos afligirias tanto. Portanto, quando eu leio esse versículo, eu lembro da parábola do filho pródigo. Mas a parábola ela se concretiza a partir do arrependimento. Nós podemos ver o pivô, o eixo ali é o arrependimento. Recentemente nós vimos uma pintura com as crianças, recentemente não, já faz um tempo já, que era sobre exatamente esse momento. O filho pródigo, em meio aos porcos, se arrependendo, de joelhos, pedindo perdão a Deus. Eu não lembro de quem é o artista, prefiro não falar, eu posso confundir. E é exatamente esse momento que nós precisamos entender hoje. Esse é o dia. Hoje é o dia do arrependimento. E o versículos de 65, de 1 a 3, não vou me estender tanto aqui mais, mas é como temos buscado ao Senhor. Fica essa pergunta, como você tem buscado ao Senhor? No Novo Testamento, a maneira de encontrar Deus é através do arrependimento sincero e verdadeiro, através de Jesus. Nós iniciamos agora a leitura de João capítulo 5. O Evangelho de João. Abra comigo o capítulo 5 de João, de 39 a 42. É muito importante entendermos o caminho para o Senhor, o caminho para buscá-lo e encontrá-lo é Jesus e as Escrituras.
Olha o que diz Jesus em João, capítulo 5, de 39 a 42. Diz assim, ele vai dizer para nós fazermos o quê? Existe uma ação aqui, uma ordenação. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida, e não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Examinai as Escrituras. Qual o problema da nossa realidade hoje? É que o crente não examina. O crente, ele busca na internet, ele busca no Google, ele busca no YouTube, e agora com esse maligno chat GPT. É GPT que fala? Acho que é GPT. Eu não lembro. Mas GPT, né? É isso mesmo. E agora com esses chats de inteligência artificial, pronto. Agora ninguém mais estuda mesmo. Faz uma pergunta, legal, concordo e pronto. Irmãos, examinai as Escrituras. Não diz concordar com o que dizem sobre as Escrituras. Jesus, quando ele rebateu o diabo, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, porque ele conhecia, ele examinava, ele sabia. E agora nós precisamos examinar e conhecer. Mas não como queremos, mas como ela é. Eu acredito... uma suposição aqui, um exemplo. Eu acredito que Jefté matou sua filha. Então só vou procurar pregadores que pregam sobre isso. Eu acredito que Jesus não disse para ser batizado de tal maneira. Eu vou procurar só pessoas assim. Não. A gente tem que examinar e entender. Ela está falando o contrário do que eu penso. Não é ela que tem que se moldar a mim, mas eu a palavra. E o pior é que hoje em dia, isso já está há alguns anos, e inclusive o projeto Quero Congregar existe para isso. Nós fomos alcançados por isso também neste projeto. Também temos hoje em dia aqueles que não querem examinar, não querem congregar, querem se tornar cada vez mais frios e isolados. Eu já fui assim. Eu fiz parte disso durante muitos anos e achava que estava tudo bem, e não sabia o que era um jejum, uma oração e uma leitura bíblica diária direito, e fora tantas outras coisas. Mas uma coisa me chamou a atenção. Uma coisa me veio na mente. Quando eu era do mundo, alguns sabem, eu já mexi com algumas coisas malignas. E quando eu andava nas trevas, era um status, era uma ideia, era um modus vivendi. Você ser misantrópico. E aí eu me lembrei disso, eu falei, realmente, nossa, a gente não gostava de pessoas, existiam muitas pessoas que formavam coisas sozinhos, etc. E aí me veio essa palavra, mas o que significa misantropia mesmo? E é o que nós vivemos hoje, crentes misantrópicos. Não são crentes que não congregam porque não conseguem, não podem, por questões de saúde, de não terem ninguém perto. São pessoas que não querem, assim como eu já fui um dia. E diz assim, misantropia. Misantropia é a aversão e repulsa aos seres humanos ou à humanidade. O misântropo, indivíduo que pratica misantropia, é alguém que se sente desconfortável com a vida em sociedade, além de desconfiar e antipatizar com as outras pessoas. A palavra diz o quê? Discernir o corpo. Discernir o corpo não é discernir um pedaço de pão. Discernir o corpo de Cristo somos nós. Irmãos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. De fato, se esfriou, inclusive o meu, inclusive o seu. A gente não tem mais a mesma determinação que tínhamos. A igreja, quem é um crente aqui mais velho, sabe do que eu estou falando. Você não vê mais hoje em dia assim. A pessoa ela vai para uma igreja, ela tolera, não tolera, não aguenta, não suporta, mas ela está ali como uma pedra viva. Ela sabe que se ela sair, aquela parede pode ruir, porque isso é um corpo. Isso é discernir o corpo. É amar, porque você faz parte. E esse corpo não existe sem você, e você não existe sem esse corpo. E aí o que acontece? Os mais antigos, eles ficavam numa igreja e ficavam. Não importava o que acontecia, eles lutavam, eles batalhavam, está errado isso, então vamos arrumar. Vamos orar, vamos jejuar, vamos orar, vamos tirar para fora. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas hoje em dia não, nós não temos, eu não tenho, nós não temos mais
essa capacidade de resiliência de ficar com Cristo num corpo. E é isso que esfriou a igreja. Hoje em dia, as pessoas saem das igrejas por motivos banais, deixam de congregar por qualquer coisa. Eu já vi tantos e tantos e tantos motivos. Mas deixa eu contar uma história para ficar guardado no seu coração, para lembrar que Deus ouve a sua oração. Deus ouve o que você pede a Ele com relação à sua igreja. Se preocupe com a igreja. Eu e minha esposa, há muitos anos atrás, nós estávamos numa igreja, muitos anos. E nós notamos, sentimos no Espírito que existia algo. Nessa igreja tinha presbitério, tinha os presbíteros. E sentimos que tinha algo de errado com um presbítero. E que isso estava fazendo mal à igreja. Nós não sabíamos de nada e simplesmente sentíamos. E Deus às vezes dá esse dom, Ele dá isso para pessoas, para você orar. Se Deus te deu isso, ore. Simplesmente ore. E então eu e minha esposa, nós colocamos para um jejum, oração de madrugada, por um período. E orávamos basicamente isso. Senhor, seja feita a sua vontade, a igreja é tua, toma o teu poder, toma o teu lugar de honra, e se for para que essa pessoa saia porque está fazendo mal ao seu rebanho, que o Senhor tire. Mas se não, que o Senhor o vivifique e ele fique, numa boa, fazendo bem à igreja. Irmãos, eu creio que não deu 2 semanas, não é, de oração? Essa pessoa saiu da igreja. Ele saiu. Ele deixou. E a igreja continuou, e aí foi até melhor mesmo. Entende? Nós temos de lembrar que a igreja é de Cristo, não é nossa. Nós fazemos parte. Nós somos achegados. Nós somos os agregados, como muitos dizem. Entende? Portanto, vamos voltar para Isaías 64, Isaías 65 agora, né? Versículo 1, ele vai dizer exatamente isso. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde. Essa é a condição da igreja hoje, um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. As pessoas não buscam a palavra pelo que ela é, mas segundo os seus próprios pensamentos. A nossa era é a era da nossa vontade. Eu já expliquei isso várias vezes. Existe um código maligno, antigo, código de Telema, que diz para você fazer o que você quiser, que há de ser o todo da lei. Sim, existe um cantor que cantou isso, justamente para impregnar numa geração essa separação das coisas de Deus. E é exatamente isso que nós vivemos. Esse é o mundo ao nosso redor. Estamos vacinados com relação a isso? Estamos realmente imunizados espiritualmente? Portanto, entendamos uma coisa. A nossa vontade precisa ser conforme a vontade de Deus. E se você não tem essa vontade, conheça, busque a Deus para conhecer, para entender. Porque a rebeldia precisa ser abandonada. A adoração impura não pode mais existir. O versículo 3, ele vai dizer aqui do capítulo 65. O povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eu não vou continuar aqui, vamos até aqui, mas, irmãos, aqui o que ele está dizendo é que Judá se comportou de maneira abominável e hipócrita, de maneira que eles faziam ritos pagãos no meio de Judá, dentro de Judá, o povo de Deus. Portanto, irmãos, eu vou ser muito sincero, o problema não é o centro de macumba, que fica perto, fica longe, que faz isso. O problema somos nós, que muitas vezes, como essas pessoas, ou como eles, nos tornamos idólatras das coisas do mundo, das coisas pequenas. Às vezes a sua idolatria pode não ser dinheiro, a sua idolatria pode não ser um porco, pode não ser um lugar assim, mas pode ser você mesmo. Você mesmo pode ser o seu ídolo. E você mesmo deve ser aquele Dagon que deve ser derrubado, que deve ser destruído e cortado do limiar a cabeça. Portanto, a oração dos santos é um incenso diante de Deus. Mas qual o motivo das orações da igreja hoje? Quais são os motivos egoístas, banais e fúteis? Ou com uma pauta eterna? Portanto, irmãos, o arrependimento deve brotar em nosso coração, de nossa própria vontade.
Que essa palavra hoje, ela venha te trazer um esclarecimento, não para que você olhe para esse momento e diga, nossa, que palavra abençoada. Não, não é isso. Tenha realidade, tenha consciência da sua realidade pecaminosa e do quanto você precisa de Deus. E o quanto Ele está te chamando. O quanto nós precisamos nos arrepender. Com a repugnância ao pecado, aos velhos hábitos, ao velho homem. Uma ruptura radical deve ser necessária, é necessária. A palavra radical, ela vem da palavra radis, que significa raiz. Tem que ser pela raiz. Cortar o velho homem pela raiz. Cortar velhas atitudes pela raiz. Abram comigo agora a nossa última leitura de hoje, 2 Coríntios, capítulo 5, 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia! Deus nos reconciliou, amados. Após realmente essa palavra dura, Deus está de braços abertos. Arrependam-se. Vamos nos arrepender, vamos nos examinar. Vamos nos examinar nesse momento. Vamos olhar como Deus olharia para mim, como Deus olha para mim. Não olhemos assim, eu creio numa coisa que me dá liberdade, entre aspas, uma teologia para fazer tal coisa, por mais que todos digam, os mais antiquados digam que não. Não é isso. Nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é, e pelo que a palavra é, e nos arrependermos se formos incomodados. Não endureça o seu coração ao incômodo do Espírito. Vamos nos colocar de joelhos mais uma vez. Vamos nos examinar. Amém? Papai, nós louvamos o Senhor. E nós clamamos agora um milagre, Pai. Um milagre nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor não deixe o nosso coração endurecido. Que o Senhor não nos deixe cegos, ó Pai. A nossa condição real. O Senhor tornou, Senhor Deus, muitos cegos. O Senhor os tornou pessoas que enxergavam. O Senhor tornou pessoas, ó Deus, que olham para o Senhor e te veem. O Senhor curou a cegueira, Senhor, de muitos cegos fisicamente. Mas nós, ó Deus, nesse momento clamamos. Cura a nossa cegueira espiritual. Cura, Senhor Deus, a nossa, Pai, a minha, Senhor, presunção, orgulho, a jactância, a arrogância. Cura de nós, ó Pai, para que nos vejamos não como nós mesmos, nas nossas próprias imundas justiças, mas segundo o teu padrão perfeito de santidade que só o Senhor tem, e que é este o padrão que nós precisamos almejar e alcançar. Porque o Senhor nos disse, sede santos como eu sou santo. Portanto, Pai, queremos ser santos como Tu és santo, como nosso Senhor Jesus Cristo. Não como achamos, não como um youtuber, não como a internet, como qualquer inteligência artificial diz, mas como Tu, Senhor. Como Tu, Senhor Jesus. Como Tu, somente Tu, Senhor, é o nosso padrão. Por isso, ó Deus, não permita que o nosso coração fique endurecido. Não permita, ó Pai. Senhor, clamamos pelo milagre do Senhor. Faça as lágrimas escorrerem do nosso coração, dos nossos olhos. Retira de nós toda a dureza. Retira de nós, ó Deus. Nos emocionamos com tantas coisas banais, com tantos lixos tóxicos, com tantas contaminações, mas estar de joelhos diante do Senhor, nós somos inflexíveis e rígidos e orgulhosos. Não, Senhor, não permita que isso aconteça ao seu povo. Nós clamamos, ó Pai. Visita o coração de cada um nesse momento aqui e online, e a quem quer que vá ver isso, Pai. Quem quer que vá assistir isso futuramente.
Que o teu Espírito Santo continue reverberando esta unção de arrependimento, essa necessidade de arrependimento que o teu povo precisa. Genuíno e verdadeiro. Ah, Senhor, não queremos olhar as circunstâncias, principalmente as boas, porque são as boas que mais nos cegam da nossa condição real. É quando tudo está bem, Senhor, que mais achamos que não precisamos de arrependimento. É quando vamos bem, quando ficamos bem, Senhor, que o inimigo vem e nos faz armadilhas terríveis, ó Pai. Senhor, não permita que caiamos nessas armadilhas e nos ajuda a vigiar. Ajuda a tua igreja a vigiar. Abra os olhos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de cada um do seu povo que está aqui, que está online. Por amor do seu nome, papai. Vem agora com o teu poder nos visitando. Batiza-nos com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Não, Senhor, para sairmos falando simplesmente em línguas, mas por uma conversão genuína e verdadeira, fiel ao Senhor, fiel somente ao Senhor. Não aos ismos humanos, mas ao Senhor, porque somente ao Senhor toda a glória. No nome santo, maravilhoso, precioso de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Tá bom assim, né, Dani? Amém? Glória a Deus. Que escadinha linda, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu passei a irmã Carol, então, que nos dirige essa oração. Por favor, Carol. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos fez até aqui, Pai. Obrigado por todas as crianças, Senhor Jesus, que estão aqui nesta manhã. Que o Senhor abençoe a vida delas. Pai, proteja, Senhor, livre-as de todo mal. Que elas sejam sal e luz nessa nação, Senhor. Que o maior desejo da alma delas seja de conhecer o Senhor, de fazer o Senhor conhecido. Que o Senhor abençoe todas as crianças, Senhor, que já passaram por aqui, que estão aqui, das que irão vir, e de todas as crianças dos nossos bairros, do mundo, e de todas que estão aflitas, precisando de socorro neste momento, Senhor. Que todas conheçam o teu amor e se rendam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Use elas como instrumento neste momento para falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, seja um canal de bênçãos que use cada uma delas de acordo com a voz, os dons e talentos que o Senhor já concedeu a elas. Em nome de Jesus, amém. Eu entendi que nós temos que obedecer e que nós não podemos pecar, senão nós não vamos para o céu. E Jesus morreu na cruz para salvar a gente e deu seu Filho unigênito. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o desenho do Eric? Música da Glória também, né? Aqui, ó. Glória a Deus. Aí, já pode passar para o Gabriel. A gente tem que obedecer a Deus pela reconhecimento celestial. Desobediência tem consequências. Jesus morreu na cruz. A guerra de cada morreu por causa da rebelião. Não só procurando facilidade. As pessoas sempre têm as culpas para não deixam. Glória a Deus. Legal. Aí. Mas glória a Deus. Depois de Eu entendi que a gente tem que obedecer a Deus para ir para o céu. Mas se a gente não obedecer, nós teremos consequências também. Jesus morreu na cruz por nós. Então, nós temos que obedecer a Deus e também valorizar a Jesus e a Deus. E todos só estão procurando facilidade. Eu entendi isso. E a Deus toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu entendi que o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. E nós, sem Deus, não somos nada. Somos imundos. Ninguém está buscando a Deus, só o mundo. E nós temos que buscar a Deus, dando exemplo para o mundo.
e nós temos que orar sempre, que Deus é o nosso Pai e nós somos o barro. E Deus nos molda e nós temos que nos arrepender. Glória a Deus. E a Deus toda a glória. Glória a Deus. Aí, amém. Glória a Deus. Eu entendi que o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. E Deus se ira todo dia. É um juiz justo. Em Salmos capítulo 8, versículo 12, diz que se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. A nossa justiça é parcial, mas a de Cristo nunca falha. Ele já sabe o que iremos fazer antes mesmo de nós pensarmos. O pecado é a quebra da fé, e a fé é a fidelidade. E se formos fiéis em Deus, não podemos ser fiéis ao pecado. Não podeis servir a dois senhores. Todos nós somos imundos, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. O Senhor é o nosso Pai, e precisamos dele para tudo. Um Pai que ama, corrige, e nos chama para o arrependimento. Precisamos nos arrepender para que a ira de Deus não caia sobre nós. Cristo nos diz na sua palavra por completo: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração e um espírito novo. Deus não tem prazer naqueles que se perdem e permitem que sejam mortos por dentro. Ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muitas vezes achamos que nossos problemas são culpa de outras pessoas ou coisas, mas não. O problema somos nós, o nosso pecado, e só nós mesmos, com a ajuda de Deus, podemos e precisamos queimá-lo, jogá-lo fora, sempre nos purificando diante de Deus. Jesus já nos deu a salvação. Basta que a aceitemos. Busque a Deus pelo que Ele é. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. A Deus toda a glória. Aí. E a Deus.